Meu nome é Deise, esse é mais um vídeo do canal Jornada Bipolar. Hoje eu estou com um convidado. Vocês pediram para trazer depoimentos de mais bipolar aqui pro canal. Por isso eu convidei o Matheus, que tem uma história muito rica. Assim como eu, ele também já ficou internado no hospital psiquiátrico. E vai contar um pouquinho pra gente hoje sobre a experiência dele com o transtorno bipolar. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite e vir aqui hoje conversar com a gente, passar um pouquinho da sua experiência sobre o transtorno bipolar. Conta pra gente quando é que você foi diagnosticado, como foi que você descobriu que tinha transtorno bipolar. Vamos lá. Obrigado pelo convite, primeiramente aí, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, o meu diagnóstico, acho que como todo diagnóstico de transtorno bipolar, ele é complicado. Começou com uma depressão e uma distimia, vamos dizer assim. Os médicos acreditavam que eu tinha um quadro grave de depressão e, devido ao histórico desde a adolescência, esse histórico poderia ser então a distimia, que é uma depressão crônica. Eu comecei a me sentir mal, eu procurei um psicólogo, uma ajuda, e nesse processo eu comecei a piorar em vez de melhorar. Então o psicólogo me encaminhou ao psiquiatra e ainda assim não estava acertando. Cheguei ao limite de um estado depressivo bem grave em que eu fui internado. A gente ficou internado no mesmo hospital, só que em épocas diferentes, a gente não fez amizade lá. E durante a internação, foram 4 dias, aconteceu muita coisa lá, mas eu entrei num estado depressivo profundo e no segundo dia de internação eu estava dando pirueta, conversando com todo mundo, fazendo piada. Então os médicos acreditavam que eu não era depressivo, era algo além, no caso, um transtorno afetivo bipolar. E a partir daí, 3 anos já, eu tive esse diagnóstico e iniciei o meu tratamento para bipolaridade. E assim, uma coisa que muito importante é como foi o começo do seu tratamento, Matheus? O que foi que te deram? Antes de você ter o diagnóstico de transtorno bipolar, você tomou... Antidepressivo. Exato. A gente já conversou aqui, né, sobre o risco de uma pessoa com transtorno bipolar tomar um antidepressivo, porque pode fazer uma virada maníaca. E pelo que me parece, foi exatamente isso que aconteceu com você, né? Foi. Eu tomava na época 100 mg de sertralina, um antidepressivo mais clássico, né? E foi o estopim para uma virada maníaca bem séria, inclusive. Apesar de sempre ter uma oscilação, ela nunca foi tão pontual. Então, no gráfico, estava lá embaixo, eu subi muito rápido. E apesar de ter sido ruim, foi um estopim para ter um novo diagnóstico do transtorno bipolar. Óbvio que eu não fiquei feliz, eram alguns meses já falando sobre depressão, que eu tinha depressão, coisa e tal. Já estava aceitando esse diagnóstico, ok, eu tenho depressão. O médico vir e falar, não, você não tem isso, você tem outra coisa. Vamos mudar todo o tratamento, todo o remédio. Eu fiquei muito bravo. Fiquei bravo com os médicos, cada hora falam uma coisa, quero mudar de tratamento. Então, a aceitação já é difícil, ainda mais quando muda o diagnóstico, a doença foi complicado. Essa parte foi difícil pra caramba também. E o mais difícil foi, o que assim foi mais difícil na aceitação? Pelo fato de ser uma doença crônica, porque assim, depressão a gente sabe que geralmente a pessoa trata e resolve. E transtorno bipolar até hoje não descobriram uma cura, né? Sim. Então assim, a dificuldade maior da aceitação foi qual? Foi essa de não ter cura? Foi simplesmente pelo fato de, não sabem o que estão fazendo comigo, uma hora dizem que eu tenho depressão, agora já estão dizendo que eu tenho outra coisa. Foi o que assim que mexeu com você? A parte crônica foi difícil, mas do mesmo jeito que foi difícil, de certa forma é um alívio por você saber que algumas coisas que aconteceram na sua vida não foram exatamente culpa sua, eram aliadas a uma doença que você pode tratar. Então, de certa forma, isso acaba sendo um pouco libertador. Não, eu tenho uma doença, eu vou tratar e algumas coisas que aconteciam não vão acontecer mais. E a outra parte era o medo, eles não sabem o que estão fazendo. Estão chutando diagnóstico, ele tem isso, agora ele tem isso, daí você enfia um monte de remédio, ou eu ia acabar perdendo a lucidez. O meu medo era esse. Vai saber, né? Se daqui Vai a pouco saber. vem um terceiro diagnóstico, porque era uma coisa, passou pra outra, daqui a pouco muda de novo, gera uma certa insegurança pra gente, né? Mas no caso do Matheus, assim como o meu primeiro diagnóstico também não foi de transtorno bipolar, depois viram que realmente o que a gente tinha era bipolaridade. E eu queria que você contasse pra gente como foi essa virada maníaca, porque em um dia você estava muito depressivo. Sim. Você foi dormir deprimido. Uhum. E aí no outro dia, o que foi que aconteceu? Olha, o primeiro dia da minha internação, eu não conseguia praticamente falar, fui internado até por isso. Não conseguia manter contato visual com as pessoas, estava olhando para baixo, eu não estava mais me alimentando. E eu conversando com a minha psicóloga, eu falei, eu desisto, né, desisto da minha vida, não quero mais e tal.
Ela falou, vamos buscar a internação. Eu acho que o próximo passo é esse, porque tá muito sério. Eu falei, não tem mais o que perder, a gente vai. Fui internado, era acho que uma terça-feira, mais ou menos. Fiquei 4 dias, né? A minha chegada lá foi sem conversar com ninguém, não falava com os outros pacientes. Eu fiquei totalmente isolado. Deitei na minha cama e não saía pra mais nada. Comecei a tomar, eu já estava tomando medicamento, mas esse é um outro problema, eles não falaram que eles me deram lá. Mas provavelmente foi algum antidepressivo mais forte, alguma coisa do tipo. No outro dia pela manhã eu já estava um pouco melhor, mas à tarde aí já estava o rei do camarote lá. Já estava conversando com todo mundo, já brincava com os enfermeiros, com os médicos, fazendo amizade. Consegui até arrumar um gato lá que visitava, incrivelmente. Tinha um gato que visitava lá o hospital e a gente já tava dando comida escondida pro gato, já tava uma festa. E à noite me chamaram para conversar e começaram a falar, olha, eu acho que o diagnóstico de depressão não é bem isso. Possivelmente tenha um transtorno misto, uma bipolaridade. Aí eu já comecei a ficar bravo, lá eu já estava começando a ficar bravo, fora todo o processo de internação, que é muito difícil. Você sabe, você acabou sua rotina, pensem, você já não tem mais celular, horário para comer, você vai ter que ter horário para acordar, tudo tinha horário, eu não podia fazer nada, nem o meu prato de comida eu podia mais fazer. Então, todas essas limitações e a mudança de diagnóstico de um dia para o outro, porque assim, pra mim, não, fui internado, caiu a ficha, agora eu tô feliz. Eu não preciso mais internação, vamos embora pra casa, eu tô bem. Só que na verdade era mais um diagnóstico, então... Então quer dizer que naquele momento você não reconheceu a hipomania ou mania, não sei o quanto de elevação você teve, como parte de uma patologia. Você achou que você já estava bem e que não tinha mais por que ficar no hospital. Exatamente. E conseguiram te convencer que não era isso? Não. Mas é o clássico do bipolar. Quando você tá feliz, quando você tá em mania, não feliz. Você tá em mania, você dificilmente aceita que é um diagnóstico, uma parte do transtorno. Você não, eu tô só feliz, hoje é um dia legal, e às vezes não é necessariamente, né? Tá excedendo o limite ali da normalidade. Então, o primeiro treino mental que eu tive que fazer foi, não, hoje eu estou feliz, hoje eu estou em mania. Saber diferenciar, né? Isso é muito importante, gente. Vocês não têm noção de como isso é importante. A gente saber quando tá passando do ponto. Aquela felicidade, ela já não é mais uma felicidade normal, sabe? Já tem algo de patológico naquilo. Às vezes é difícil reconhecer e às vezes é difícil aceitar porque a gente quer aquilo. Tipo, é bom, é bom. Episódios maníacos são bons, infelizmente. O caso que acaba tendo consequências que não são tão boas, né? Às vezes, por estar naquele estado, a gente acaba fazendo coisas que não são tão legais assim. Você já chegou a ter algum comportamento por causa da mania que te trouxe algum prejuízo? Ou normalmente você só fica mais extrovertido, comunicativo? Ou já chegou a gastar demais, fazer abuso de alguma substância? Conta aí. Eu acho que, no meu caso, o mais grave foi o gasto. Eu tenho até hoje dívidas muito grandes devido a esses episódios. Na época você não... E estão todas alinhadas. Normalmente eram gastos excessivos, mas com festa, passeio, viagem. Então foi uma parte boa da minha vida. Viajei para vários lugares e tal, fiz bastante coisa que eu queria, mobilei minha casa, mas foi muito apressado. Então os gastos tiveram consequências que eu ainda sofro com elas. Então assim, apesar de ser bom, o preço é muito alto, então não vale a pena. Teria que ser mais devagar, com mais calma, né? Mais tranquilo. O Matheus tocou no assunto aqui extremamente importante. Saber reconhecer a hora de pedir ajuda. Então, no momento que ele percebeu, poxa, mais nada faz sentido, eu não tenho mais vontade de viver, ele não guardou aquilo só pra ele. Ele conversou com a psicóloga que pôde dar um direcionamento, falar pra ele, Matheus, eu acho que esse é o momento de internação. Então, isso é uma coisa que a gente deve levar pra sempre, porque assim, um dia eu pensei em me matar. Hoje eu tô aqui e eu tô feliz. Talvez você que esteja aí assistindo a gente
talvez hoje pense em tirar sua própria vida. E amanhã você pode estar pensando completamente diferente, velho. Então, assim, converse com alguém, peça ajuda, porque com o tratamento adequado, isso pode mudar completamente o que está passando na sua cabeça agora. Depois desse momento da internação, você chegou a ter ideação suicida outras vezes, né, Matheus? Sim, eu tive uma tentativa de suicídio que foi cerca de 3 meses após a internação. Então, apesar de ter esse episódio da internação, que quando eu saí, como vou começar minha vida de novo, vida nova, vou me tratar, ainda assim eu tive uma outra queda e acabei tentando me suicidar. Fui socorrido em casa, por bombeiro, inclusive, tudo foi uma situação bem complicada. Porém, né, tô aqui. Já fazem 3 anos que isso aconteceu, mas ainda assim é comum ter um dia ou outro em que você surge o pensamento, mesmo que de forma vaga na cabeça. Então, faz parte de mim, faz parte da minha vida, eu sei que vai acontecer isso. Então, quando vem, já não me assusta tanto. Eu sei que é um pensamento que vai passar. Eu acho que uma dificuldade é de quem tem esses pensamentos, mas ainda não faz um tratamento, não sabe que isso é comum, de repente, a doença ou uma depressão que você esteja passando. Eu acho que a falta de se conhecer é o perigo da questão. Como você mesmo falou, você um dia está depressivo, no outro você não está. Às vezes uma ideação suicida, ela dura algumas horas e algumas pessoas morrem por causa disso. Por realmente um momento que eles tiveram e acabam perdendo a vida. Gostei muito do que você falou aqui agora, que uma coisa é a gente ter uma ideação suicida quando a gente já sabe que tem uma patologia e reconhece aquilo como sintoma da patologia. A gente consegue lidar de uma forma. Quando a gente ainda não sabe que tem uma patologia, a gente acredita que aquilo é porque a vida é ruim, que o mundo não presta e que nada vale a pena. E aí mora o perigo, porque quando a gente acha que é porque nada vale a pena, que o mundo não presta, que nossa vida é uma droga, a gente pode tentar tirar a própria vida. E o reconhecimento de que a gente tem um problema e que esse problema tem tratamento e que as coisas podem mudar é extremamente importante. Eu gostei muito dessa observação que você fez. Com certeza, muitas pessoas que não estão mais aqui com a gente foi devido à falta de tratamento. Muita gente aí poderia, e pode ainda, claro, ser salva com um conselho, uma ajuda. Vamos procurar um psicólogo, vamos conversar com alguém. Todo dia muitas pessoas acabam partindo devido à depressão, à bipolaridade e muitas vezes por falta de conhecimento, por preconceito, por não saber procurar ajuda. Então é o que a gente já faz. Mesmo que a gente consiga trazer uma palavra aí para 1, 2, 10 pessoas, já faz muita diferença. Porque é só você pensar o quão falta você não faz para as pessoas ao seu redor. Então se você conseguir salvar que seja uma pessoa, você vai estar salvando muita gente. Porque, principalmente na minha experiência com a tentativa de suicídio, o que eu percebi é que, tudo bem, eu morreria, mas a minha família, de certa forma, iria junto. Porque é um trauma que fica muito forte em todos ao seu redor. Porque o sentimento é de falha, todo mundo sente que falhou. Tanto que, quando você passa por isso, as pessoas que são próximas, mas nem tanto, elas falam, nossa, mas eu nem sabia que a pessoa estava com algum tipo de problema. Então, a culpa, ela é muito grande. E eu acho que é uma culpa que ninguém quer ter. Então, às vezes você sente alguém que precisa de uma ajuda, você também tem que brigar pela pessoa. Porque não adianta, infelizmente quando a morte chega já não tem mais o que fazer, então a gente tem que trabalhar para que não chegue a esse ponto. Uma coisa importante que eu lembrei de falar, porque muita gente acha que eu sou uma exceção. Principalmente quem ainda não tá estável, ainda tá um pouco descompensado o transtorno bipolar, olha pra mim, mas Deise, como é que você consegue trabalhar, estudar, ter uma vida normal? E gente, eu não sou uma exceção, tá cheio de gente aí que tem uma vida totalmente normal. Conta pra gente, Matheus, você tem uma vida normal, não tem? Normal com 6 gatos. E assim, eu acho que a minha vida depois de descobrir a doença melhorou, inclusive. Sou uma pessoa muito mais tranquila, muito mais estável, tenho planos de futuro muito mais concretos agora. Então, de certa forma, apesar de ter uma doença, muitas vezes eu me pego pensando, será que eu gostaria de não ter transtorno afetivo bipolar? Eu tenho minhas dúvidas, principalmente pela parte criativa, acho que o que mais me pega.
hoje quando eu oscilo, no geral, é para a criatividade. Então, se eu estou num episódio maníaco, a minha criatividade ela vai muito longe. Então, eu faço de tudo um pouco, né? Eu gosto de desenhar, mexer com escultura. Eu tava num dos últimos episódios maníacos em casa, eu fiz meio que um bar na minha casa lá. Então, decorei a parede, eu fiz uma mesa. E cada episódio sai alguma coisa nova lá. E eu gosto muito de trabalhar minha criatividade. E eu penso até que ponto valeria a pena... tem uma pílula para curar a bipolaridade, só que você vai perder isso. Será que valeria? Eu também não queria. Eu já falei isso no meu Instagram e muita gente não entende, mas hoje assim, eu já me reconheço dessa forma. Tem desvantagem? Tem. Mas à medida que você não sabe lidar com isso, a partir do momento que você sabe lidar com o que a bipolaridade traz, você pode transformar aquilo em muita vantagem. É uma questão de você entender a patologia e tirar o que ela pode te dar de melhor. Trazer aquilo para o seu lado, jogar aquilo a seu favor. Eu acho que é mais ou menos isso que você sente também, né? E eu acho que todo mundo com autoconhecimento, com tratamento adequado, tem condição de fazer isso também. Eu gostaria muito de agradecer o Matheus por ter vindo aqui hoje conversar com a gente. O Matheus tem um perfil no Instagram que ele compartilha um pouco da história dele. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, quem quiser acompanhar o Matheus. Matheus, muito obrigada. Espero que você volte aqui outras vezes para conversar mais com a gente. Pessoal, um beijo. Continua no canal que tá cheio de vídeo legal para vocês assistirem. Se inscreve aí, pessoal. Se inscreve.